Olá, segunda-feira, o fim de semana não teve rodada do Campeonato Brasileiro, mas teve jogo e não foi bom para os gremistas, Helena Basege. O Botafogo é aquele que está incomodando os grandes, né? Os grandes, especialmente o Grêmio. O Botafogo tem uma história bem ácida com o Grêmio, assim. Eu acho que essa derrota, eu acho que sepultou de vez as oportunidades do Grêmio ser campeão. É muito irregular. Não dá. O time tem um bom aproveitamento em casa, não ganha fora. O Palmeiras está se afastando, os outros adversários estão se afastando. Agora o Grêmio não tem mais a vantagem do jogo a menos. Está estacionado e é muito difícil tirar essa diferença. Não sei se com a volta dos jogadores da seleção vai mudar. O Grêmio perdeu muito nisso, realmente o adiamento dessa partida para agora, no meio da eliminatória, o Grêmio perde jogadores importantes. Sabe que qualidade hoje em dia é coisa rara, né? E o cara fez um gol maravilhoso, que vai ficar, eu acho, para ser um dos mais bonitos do ano. Então acho que o Grêmio pode se despedir agora, acho que já começa só a falar em Libertadores, né? O G4. Hoje o Grêmio está a 7 pontos do líder Palmeiras e difícil, né? É difícil recuperar porque o Palmeiras tem mantido essa regularidade, apesar de que também perdeu do Botafogo. O Botafogo incomodou o Palmeiras, o Corinthians, o Grêmio. O Botafogo adora ganhar. E o Botafogo estava numa situação muito complicada quando teria que ter enfrentado ao Grêmio. Agora o Grêmio já pegou o Botafogo numa situação melhor, mais animado, e deu nisso. Mas não dá para botar culpa no Botafogo. Acho que o problema mesmo é o Grêmio, essa inconstância, essa irregularidade que está custando caro. Não faz gol quando cria as oportunidades. E acho que deu agora pra gente. Do outro lado, o Internacional. Antes do Internacional, vamos aos gols, né? Aos dois do Botafogo e este do Grêmio, foi 2-1 o resultado. Um golaço do Botafogo, como a Helena falou, gol para entrar entre os mais bonitos do ano, com certeza. Agora sim, falando do Internacional, folgou no fim de semana, o Celso Roth teve um tempo longo, Helena, para poder se organizar para retornar ao Campeonato Brasileiro, precisando vencer, está aí com 24 pontos, é o primeiro da zona de rebaixamento, junto com o Figueirense também tem 24, mas os dois depois não alcançam ele, que é o Santa Cruz, está com 19, e o América Mineiro com 13 já sepultado. Essa é uma vantagem desse ano de quem está lutando contra o rebaixamento, porque dá para se escapar porque tem adversários muito piores, entende? Acho que o Inter não tem um elenco para estar onde está. Tem um time para subir, não dá nem para comparar com esses caras. E esses caras, esses dois clubes estando bem abaixo, é um motivacional para o Inter reagir, né? Porque sabe que dos males o pior, assim, tem dois quase mortos, digamos, né?
e aí só precisa cuidar de escapar aí dessas duas outras posições. O adversário é salgadinho, né? Não é. O Santos é um Né? adversário de respeito. Tá em quinto lugar. Tá em né? quinto, tem jogado muito bem. O Santos é um time surpreendente que se renova e revela jogadores. E eu acho que... Mas tem que esquecer a Copa do Brasil. Ganhou na Copa do Brasil num time de Série C. Agora tem que voltar à realidade. Série A, Santos... Mas eu acho que aquela vitória pode ser o combustível para a reação que o Inter precisa. Muito bem. Lembrando que o Internacional, então, tem 24 pontos e à frente do Internacional tem 2 com 26, que a Vitória e Curitiba são outros 2 propensos ao rebaixamento também sempre, né? Estão sempre ali nessa zona. Sempre no perigo, quase caindo, se salvam por um triz. É isso aí. Bom, no fim de semana, aliás... Falaste nós falando dessas possíveis quedas, né? Quem pode cair, quem pode subir. O Rio Grande do Sul, se o Internacional não cai, tem chance de ter 3 times na Série A no próximo ano. Vida, coisa linda o Brasil, né? Mas que beleza, a gente se anima porque a gente cobrava muito que nós não podíamos estar atrás de Santa Catarina em números de clubes na primeira divisão. Então acho que, olha, tá pintando o Brasil de Pelotas bonito, jogando bonito, sabe aquela, quando dá a liga, né? E como sempre, com muito orgulho por ver os nossos ex-jogadores lá fazendo sucesso, o Martinho, aquele líderzão, o Ramon não é dele, quietinho, mas é matador, né? O Leandro Camilo, um xerifão na área, a gente espera, e assim, ó, você pode ver que o sucesso do Brasil e do Ipiranga de Erechim também na Série C, tem muito a ver com o quê? Há quanto tempo o Rogério Zimmermann e o gringo lá é treinador do Ipiranga de Erechim? O Rogério Zimmermann e agora me escapou o nome dele, deve ser uns 4, 5 anos que eles estão. Então a continuidade, caíram, tiveram maus resultados e a direção manteve. Acho que isso tem muito a ver. É uma hora que engrena, acerta e aí só vai. Exemplo positivo disso nós temos aqui em Lajeado, na área do futsal. O Giba, que está há quanto tempo aí na liderança da ALAF, e agora no fim de semana ganhou mais uma, já na segunda fase do Campeonato Gaúcho. Lembra que eu disse que apesar de... E assim, são problemas seríssimos, não são pequenos problemas. São salários atrasados, faltando assim coisas básicas na vida dos jogadores do Giba. O Giba recebeu propostas, podia ter ido embora, resolveu ficar aqui como... Que nada me surpreende da pessoa fantástica, maravilhosa que ele é, um profissional de primeiríssima linha. É aquelas coisas assim boas que tu conhece ao longo da carreira e que tu vai a vida inteira dizer, olha, eu era do tempo que o Giba era o treinador da ALAF, então isso são coisas que ficam positivas, marcadas. Eles entraram em quadro, ganharam do América de Itapera e é louvável, assim, eu convido sempre a comunidade a ir lá levar sua força, o abraço para a ALAF, porque está muito complicado para as pessoas que comandam conseguir colocar o time em campo. E agora nessa fase, Helena, qual é o regulamento? O que acontece? De novo, classificam os melhores ou agora classificam os 2 primeiros para a semifinal. Certo. Então, mas a ALAF tem chance, porque assim, não é só a ALAF que está num momento difícil, e não é só o Rio Grande do Sul. Essa semana eu estava vendo que o Jaraguá, Jaraguá, futsal é top, né? Top, e eles estão seriamente ameaçados de fechar. Que eles estão com muita dificuldade também, estão promovendo feijoadas, estão promovendo rifas, estão promovendo outros eventos lá para tentar manter o clube aberto. Mas novamente essa semana já tinha havido uma ameaça deles poderem fechar e agora novamente eu li que o Jaraguá pode fechar, o que é uma pena, né? Então, como não é só a ALAF que está mal, tem outros clubes que têm dificuldade, eu aposto na ALAF para estar classificado. É isso aí. No Gauchão, a ALAF veio muito bem, obrigado, já que na Liga Nacional também estava brigando com o Cachorro Grande, né? E o segundo ano que a ALAF estava brincando disso, não deu bem certo. Mas pelo menos o Gauchão vem bem e quem sabe aí, beliscando um título ou um posicionamento muito bem
na classificação final do Campeonato Gaúcho. O próximo jogo da LAF vai ser no próximo sábado. E agora nós nós não tivemos neste fim de semana a rodada do Campeonato Regional Sertel-Sicredi, Helena. O clima tá judiando dos organizadores, é bem complicado e setembro promete ser muito chuvoso. E assim, os jogos que não ocorreram no domingo passado ficaram agora para o dia 11, com exceção de Canarinho e União Campestre. Isso é um jogo que já devia ter sido recuperado, que foi transferido lá atrás. Ele vai ocorrer agora, quarta-feira, no feriado de 7 de setembro, lá na sede do Canarinho em São Bento, Cruzeiro do Sul. Então, Canarinho e União Campestre é um jogo isolado na quarta-feira, porque o Canarinho tem uma festa importante lá na sua comunidade no fim de semana, o São Bento, e eles então resolveram antecipar o jogo para quarta-feira, uma boa pedida para quem está assim de várzea aí no feriado. É isso aí. Para não dizer que a gente não falou, né? Amanhã o Elton de Andrade deve estar aqui com a gente também no Papo de Boleiro, porque todas as terças-feiras ele vem falar do regional e também tem entrevistas sempre aqui. Para dizer que a gente não falou, teve final de Stock Sport. Né? É fino o nome, Stock Sport. Fino não, é difícil de dizer. As palavras compostas dos alemães aí fazem a gente... Mas como a gente vive aqui há muito tempo no meio dessa mistura italiano-alemão e, para nossa surpresa, com vitória da equipe lajadense, das mulheres, é um esporte assim, que é um projeto de um grupo e ele frutificou e já existe há muito tempo. Lajeado entrou na rota, Santa Cruz é forte, sim, são poucas localidades, mas são pessoas que abraçaram esse projeto e levaram adiante, tanto que Lajeado tem as pistas. Não sei como explicar, é uma bocha, só que é muito pesado. As pessoas, não é um jogo fácil, porque é um disco com um pino, né? Isso, é um disco com um pino, isso é muito pesado e você tem que dar direção no cimento, porque originalmente se joga na neve, né? Como a gente não tem neve aqui, é uma adaptação. Mas é uma coisa bem interessante. Eu já assisti, sou curiosa, não nesta vez, porque não foi o meu plantão, mas já assisti e achei bem interessante assim. E é interessante assim tu veres o envolvimento das pessoas que lidam com isso. Bem bacana. É isso aí. Bom, o Papo de Boleiro volta nesta terça-feira, depois do Redação Informativo, com um detalhe. Estaremos no canal 27 da NET Lajeado. Então, Helena, a partir de amanhã, retornamos a NET Lajeado, agora no canal 27. A gente conta com a tua audiência. Mais gente aí para ver a gente. Então tá, até. Até mais.